Aleluia, glória a Deus. Hoje o tema do culto, o pastor, a pastora, nos passaram o último sábado de cada mês a imersão no Espírito, amém? E nada mais do que falarmos hoje sobre o Espírito Santo, amém? Nada mais do que falarmos do doce Espírito Santo. E nós estamos lendo aqui Atos 2, que fala justamente sobre a descida do Espírito Santo de Deus, sobre as vidas daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam reunidas naquela casa. E se nós formos ler ali um pouco antes, irmãos, em Atos 1:3, olha o que o Senhor Jesus já estava falando aos seus discípulos. E estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem, não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem ali a promessa do Pai. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 8, mas recebereis virtude, ou em algumas traduções diz, mas receberei poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Aqui eles estavam recebendo uma instrução, antes do Espírito Santo ser derramado sobre a vida deles. Eles receberam uma instrução. E qual era a instrução? Fiquem em Jerusalém. Fiquem aonde vocês estão. Não saiam daqui, porque existe uma promessa, existe algo que eu tenho preparado, reservado para vocês, que é o derramamento do Espírito Santo, mas não saiam de onde vocês estão. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. E às vezes tem certas instruções que nós recebemos de Deus, e o Senhor diz: espere, fique aonde você está, não tome atitude. Ou às vezes algumas coisas na tua vida que você gostaria que estivesse já tomado um rumo, algumas coisas na tua vida que você já gostaria que estivesse tido algum sentido, ou tomado uma direção no qual você planejou, no qual você queria que acontecesse, e isso ainda não aconteceu. Preste atenção. Tem coisas que não acontecem nas nossas vidas, que nós queremos, que nós precisamos e que nós desejamos, mas elas não acontecem ainda, porque às vezes o Senhor está permitindo que não aconteça, porque não é o tempo de acontecer. Preste atenção, o Senhor quer falar com você nessa noite. Certas coisas que não foram para frente, ou algumas portas na tua vida que você gostaria que tivessem sido abertas. Talvez elas ainda não abriram, talvez ainda você não conseguiu encontrar. Deus manda dizer para você: espere um pouco mais. Espere um pouco mais. Não saia de Jerusalém, porque eu tenho uma promessa. Porque eu tenho um poder para derramar sobre vocês. Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Diga assim: poder é o que o Senhor tem para derramar sobre mim. Você deseja receber o poder de Deus? Esse poder que o Senhor estava falando aqui é o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Desde o início da fundação da terra, da fundação do homem, da mulher, lá em Gênesis, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Deus fez o homem e a mulher, diz a palavra do Senhor, e Ele viu que era muito bom. E depois que o Senhor criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, Ele disse: olhe, dominem sobre a terra, se multipliquem, dominem sobre as aves, dominem sobre os peixes, dominem sobre todas as coisas. Porque o Senhor Deus já estava falando lá para Adão e para Eva: dominem. Porque Deus sempre empoderou o ser humano. Deus sempre deu o poder nas mãos do ser humano. Dominem. E eles começaram a viver. E eles começaram a dominar algumas coisas.
Só que se perderam no meio do caminho. O que aconteceu? Pecaram, caíram e sofreram o que é uma consequência. Sofreram uma consequência de algo que não poderia ser feito. Porque era para eles não ter movido naquela árvore. Não era para eles terem encostado no fruto daquela árvore no qual o Senhor havia falado para eles. E eles desobedeceram. Eles saíram do lugar onde eles estavam e foram para uma área que não era para eles terem chegado perto. Consegue entender? A partir desse momento, aquele domínio que Deus havia colocado na mão daquelas duas pessoas já não existia mais sobre a vida deles. Recaiu maldição. Amém? Consegue entender? E o Senhor, em toda a sua palavra, em toda a Bíblia, sempre age com grande misericórdia sobre a vida do homem e da mulher. Nós começamos a ler Gênesis e vamos vindo em todos os livros ali do Antigo Testamento. E nós podemos ver que Deus faz uma promessa, que Deus dá um poder, que Deus dá uma graça para o seu povo. E o seu povo se corrompe, cai, peca. E o que acontece sobre esse povo? Vem a peste, vem a destruição, vem a desgraça. E eles ficam muitos anos naquele momento de desgraça, de tormenta, de tribulação. E a palavra do Senhor diz que a misericórdia de Deus era grande. E Deus se movia de compaixão e abençoava o seu povo e fazia eles vencerem as guerras. Dava alimento, dava água. E por um período de tempo, diz a palavra do Senhor, se nós formos ler nos livros do Antigo Testamento, diz assim: e a terra descansou por tantos anos. E a terra descansou por tantos anos. E de repente o homem começava a pecar de volta, fazer coisas erradas, tocar naquilo que não era para tocar, ir aonde não poderia ir. E vinha a tribulação, e vinha os ataques, e vinha as guerras. Muitos anos de destruição, de tristeza, de vida atrasada, aquele povo andando no deserto. Que loucura, irmãos. Não era para acontecer tudo aquilo, mas por permissão. O homem fez coisas que não era para fazer. E lutaram, e padeceram. E diz a palavra do Senhor, e Deus teve misericórdia deles e fez com que eles vencessem. Por quê? Porque eles oraram, porque eles se arrependeram, porque eles começaram a buscar Deus de uma forma intensa novamente. E a misericórdia e o perdão de Deus recaía sobre a terra, sobre a humanidade. E a palavra de Deus retorna a dizer, e a terra descansou por tantos anos. 40, 50, tantos anos. Se nós formos analisar a nossa vivência de hoje, irmãos, vivência, eu acredito que desde o dia em que eu nasci, a terra até estava no descanso do Senhor, se tivéssemos que nos incluir aqui no Antigo Testamento, a nossa vida. Agora estamos passando por quê? Por guerras, por terremotos, pestes, doenças que a medicina não consegue descobrir a cura exatamente, não sabe exatamente de onde veio. O que é isso? A terra estava em descanso. Agora estamos também num período de guerra. Mas Deus sempre tem um poder para entregar na minha mão e na tua mão. Amém? E aqui a gente chega no Novo Testamento. O Senhor Deus manda Jesus Cristo, derramou seu sangue na cruz para nos libertar, para nos curar. E diz, olha, fiquem ainda mais um pouco aonde vocês estão. Eu sei que vocês querem andar, eu sei que vocês querem progredir, mas esperem mais um pouco, porque eu vou derramar um poder do alto sobre vocês. Amém? O que você precisa de Deus? O que você precisa que Deus faça na tua vida? Que poder você está precisando? Poder para você conseguir administrar a sua própria vida, os seus próprios sentimentos? Que tipo de poder você precisa? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele nos dá poder. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele é quem nos guia em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Aleluia, aleluia, Jesus. E quando o Senhor permite o nascimento de uma pessoa, quando Ele permite, o DNA de Deus está no ser humano. O DNA de Deus está em você. O que é o DNA dentro do corpo do ser humano? Ali no DNA está guardado todas as características suas e são únicas. Não existe outro com o mesmo DNA teu. Fazem testes de DNA para identificar familiares,
né? Similaridades, mas o DNA é teu, é exclusivo teu. Deus fez você com uma forma única. E no decorrer das nossas vidas, o diabo, Satanás, assim como tentou matar Jesus, usando Herodes, tentou ir atrás de Jesus para matar. E o Senhor avisou, falou: saiam de onde vocês estão, porque Herodes quer matar Jesus. E Deus protegeu Jesus. E Herodes ficou tão bravo porque não encontrava Jesus, estão mentindo, não é essa criança, não é aquela. O que acontece? Então ele manda matar todas as crianças pequenas. Porque em Jesus havia poder do Espírito Santo. Amém? E no decorrer da nossa vida também o inimigo tenta nos matar. Eu não sei quantas situações de morte talvez já tenha passado em você. Talvez quando você nasceu você já enfrentou uma dificuldade muito grande. Talvez você já teve um nascimento complicado. Sofreu para sobreviver, lutou para sobreviver. Mas Deus preservou a tua vida. Deus preservou a tua alma. Por quê? Porque Ele tem uma promessa. Amém? Sobre você. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu com a minha vida quando eu recebi o Espírito Santo de Deus. Quando eu vim para a casa do Senhor, eu nem sabia o que era Espírito Santo de Deus. Eu nem sabia o que era Deus, o que era Jesus. Eu já contei para os irmãos aqui que a história da minha existência sempre foi muito triste. Eu sempre tive tristeza muito profunda dentro de mim. E desde criança eu tinha depressão, tinha traumas, tinha fobias, uma pessoa extremamente complicada. Na época ainda, quando eu entrei aqui na igreja, né? A pastora Simone e a Lenira ainda me conheceram, né? Quando eu vim para cá, eu tinha muitos problemas na minha mente, na minha alma. Já falei para os irmãos, eu não conseguia levantar o meu olhar para cumprimentar ninguém. Não conseguia me desenvolver em nenhum sentido. E um dia Jesus olhou para mim e disse: vem aqui. Eu te projetei, eu te fiz nascer, eu te quero para perto de mim. Eu te quero para perto de mim, sabe? E Jesus vai lá, né? Deus Todo-Poderoso com seu cajado e nos puxa para perto. O Senhor nos encontra. Irmãos, eu não queria vir para a igreja. Eu não sei se vocês lembram, as irmãs aqui, mas um dia foram na minha casa me buscar e eu falei: eu não vou, eu não quero. Eu acho que até me escondi, pedi para minha mãe avisar que eu não ia, alguma coisa assim. Lembra disso, Lê? Foram lá em casa me buscar, e não foi uma vez. Eu não queria, eu queria me esconder. Eu vivia dentro de um casulo, eu vivia dentro de uma caverna e ali estava eu. Longe de tudo e de todos era melhor para mim. Mesmo assim eu me sentia triste. Mas o DNA foi o Senhor que implantou. Teu nascimento, o meu nascimento, foi o Senhor quem projetou. E Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele nunca nos deixa abandonados. E sabe o que aconteceu? E no decorrer da minha vida, eu comecei a vir à igreja aos pouquinhos, empurrada. E talvez o que eu vou falar aqui agora seja a história da vida de algumas pessoas aqui. Com tudo aquilo que me havia acontecido de ruim na minha vida, por mais que no momento atual, em torno de uns 15 anos que eu tinha, 14, 15 anos, como eu comecei a vir para a igreja, a minha mente só fazia retrospectivas de coisas ruins que me haviam acontecido. Por mais que naquele momento, quando eu tinha 15 anos, minha família estava tudo bem já estava tudo organizado, mas eu fazia questão, a minha mente sempre tinha prazer em recapitular coisas ruins que me aconteceram para que eu sofresse no presente. Consegue entender? Talvez isso seja a sua vida hoje. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar isso. Ele quer mudar essa história na tua vida. E a minha mente sempre recapitulava. E se talvez eu não queria recapitular, eu começava a vir para a igreja e eu tentava relutar para não pensar naquilo. E de repente, quando eu via aquela caneta que estava solta ali na minha frente, eu já olhava, pronto, eu já me chateava. Aquilo era um motivo para eu ficar triste. Por mais que não existisse motivo, a minha mente automática, vocês conseguem entender? No automático, a minha mente ficava procurando situações para eu ficar cada vez mais depressiva. Isso não é coisa maligna? Coisa do diabo? Assim era eu. Mas Deus havia escrito
um outro plano para a minha vida. Não era esse o plano de Jesus para mim. E então eu comecei a vir para a igreja. Os irmãos tiveram muita paciência comigo, misericórdia. Iam me buscar, eu não queria vir. Manda minha mãe dizer, não, eu não quero ir, eu não quero ir. E iam me buscar. Sabe o que é isso, irmãos? Não é as pessoas. Nós, seres humanos, não temos força de carregar ninguém em cima de nós. Mas uma pessoa, quando recebe a virtude e o poder do Espírito Santo, ela consegue carregar uma igreja inteira, né, pastor? Em cima dos seus ombros, porque não é mais a força dela, é a força do Espírito Santo sobre ela. É esse poder, é essa força que Deus quer derramar sobre você em abundância hoje. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida. A partir de hoje, que coisas comecem a ser mudadas, porque Deus te trouxe aqui para fazer um marco na tua vida através do Espírito Santo dele. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra dele é viva, é poderosa e na palavra dele existe poder. E assim eram os meus pensamentos, assim era a minha mente. E quando eu comecei a vir para a igreja, teve um dia em que estávamos orando aqui, justamente num culto de Espírito Santo, de busca do Espírito Santo, e estávamos ajoelhados. Eu lembro que eu estava no cantinho, ajoelhada, e eu começava a orar, eu falei, Senhor, eu quero receber o Teu Espírito Santo. Eu quero sentir o que as pessoas estão sentindo aqui na igreja. Eu quero levantar as minhas mãos e Te adorar por prazer, porque eu estou sentindo a Tua glória. Eu não conseguia sentir a presença do Senhor. Eu apenas via as pessoas adorarem ao Senhor, cantarem. E eu apenas estava presente, mas eu não conseguia sentir. Mas um dia eu estava de joelho e a igreja toda estava orando. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, vamos orar, amém? E de repente, eu comecei a glorificar, eu comecei a buscar a presença do Espírito Santo, falei, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, não me deixe caída, não me deixe recair, não me deixe, eu não quero ficar dessa forma, e é só o Senhor, porque na dimensão da minha mente não havia reversão na minha vida mais, para aquilo que eu estava vivendo. E de repente, um dia aconteceu exatamente comigo o que está escrito em Atos 2. E cumprindo-se o dia que Deus tinha determinado, amém? Para me tocar, para me encher do poder, veio do céu um vento, veio um poder tremendo. E a palavra do Senhor diz que encheu toda a casa, encheu toda a igreja, encheu todos os que estavam ali naquele lugar, porque todos aqueles que estavam nesse lugar, e todos nós que aqui estávamos também, estávamos em concordância com o mesmo objetivo e com o mesmo desejo de receber o Espírito Santo de Deus. E naquele dia eu recebi o poder do Espírito Santo na minha vida, eu comecei a falar em outras línguas. O Espírito Santo de Deus faz você conseguir fazer coisas que você nunca havia conseguido fazer antes. Quais são as limitações que você tem hoje? Quais são as barreiras na tua vida? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai fazer com que você consiga fazer coisas que jamais você havia conseguido fazer antes, porque o poder dele estará em você. E eu saí daquele culto com uma presença, com algo queimando aqui dentro de mim, dentro do meu interior, que eu não consigo explicar para você, eu não consigo discernir, eu não consigo dizer para você qual é o tipo de sensação que se sente quando você recebe o poder do Espírito Santo dentro de você. Eu só sei dizer que é algo maravilhoso, tremendo. Você não sabe se você chora, se você levanta as tuas mãos, se você glorifica o Senhor em voz alta, ou você simplesmente cai no chão da glória do Senhor. É esse o impacto do Espírito Santo, você consegue entender? E eu levantei, eu estava ajoelhada, eu levantei daquele culto e fui para minha casa. E a minha vida, antes que era 100% desgosto e tristeza, já não era mais 100%. Todo aquele sentimento, toda aquela amargura, eu era uma pessoa amarga, foi se esvaziando da minha vida aos poucos. Eu saí daquele culto sentindo algo diferente dentro de mim, sentindo uma graça diferente dentro de mim. E teve outras ocasiões, e eu vinha para um culto, vinha para outro culto, e aquilo que eu havia sentido quando eu tinha recebido pela primeira vez o poder do Espírito Santo, a cada culto que eu vinha, eu começava a receber. E eu comecei a cantar, e eu comecei a louvar a Deus, e o meu coração começava a queimar de volta. E eu comecei a ter experiências repetidas com o Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus começou a mudar a minha forma de pensar. Começou a mudar o meu interior. O Espírito Santo de Deus curou o meu interior de tantas feridas, de tantas dores. Transformou a minha forma de ser. Para que eu pudesse estar hoje falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Ele batiza no Espírito Santo. O Senhor não te trouxe aqui por um acaso hoje. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Hoje, a partir desses momentos que eu tive os encontros com o Espírito Santo e que eu desejava buscar cada vez mais, eu quero sentir de volta, eu quero sentir de volta. Teve um culto que eu chorei o culto inteiro. Chorei o culto inteiro da presença do Espírito Santo. Eu saí daquele culto, eu fui para minha casa, eu fui chorando. Acho que quem me via na rua achava que havia acontecido uma tragédia comigo ou eu tinha perdido algum familiar. Não, mas eu estava chorando da presença do Espírito Santo. E eu saía chorando e eu falava: Senhor, eu não quero mais parar de sentir isso que eu estou sentindo dentro de mim. Ninguém conseguiu falar palavra nenhuma que me desse esse sentimento. Remédio nenhum que eu tomei me deu esse sentimento. Foi só a presença do teu Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo tocar o teu coração nessa noite. Desde já comece a falar: Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu quero esse poder, eu quero essa virtude, eu quero essa graça sobre mim. E depois que eu tive todos esses encontros com o Espírito Santo, e eu tenho isso até hoje, e por isso eu estou aqui conseguindo falar algo para vocês. Sabe o que aconteceu com a minha mente? A minha mente que um dia antes recapitulava e desejava fazer retrospectivas de coisas ruins, de coisas malignas. A minha mente então, depois que eu tive esses encontros com o Espírito Santo, ela começou a recapitular as experiências que eu tinha com o Espírito Santo e desejar estar no presente, vivendo aquilo. Aleluia! 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 Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem ninguém que faça isso, irmãos. É só a presença do Espírito Santo na vida do ser humano. Eu sou testemunha viva. Hoje a minha mente fica fazendo retrospectiva, constante sim. Mas Senhor, eu estou recapitulando, quero a retrospectiva do Teu Espírito sobre mim hoje. Eu quero viver no presente, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Viva o presente. Deus não tem carga do passado para colocar sobre os seus ombros. E se existe carga, heranças negativas sobre os seus ombros, herança do passado, lembranças malignas que te oprimem, que te fazem sofrer, pelo poder do Espírito Santo hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, se você receber esse toque, se você receber esse poder, eu tenho 100% de certeza para te dizer: você não será mais o mesmo. A tua vida não vai permanecer mais a mesma. E até hoje, quando eu começo a orar em casa, eu falei: Senhor, eu quero sentir o teu poder, eu quero a tua presença, eu quero o poder do teu Espírito Santo sobre mim, que me transformou e que me tem transformado. Você deseja esse poder do Espírito Santo sobre você? A palavra do Senhor diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E me chama a atenção, eu não sei o que diz, talvez em outras traduções de vocês, mas fala que eles estavam todos em concordância no mesmo lugar, ou seja, eles desejavam a mesma coisa. Amém? Nós estamos aqui reunidos, desejamos a presença de Deus, desejamos o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo nos traz alegria. A irmã abriu o culto hoje, veio de encontro com o que Deus queria falar na palavra. Se talvez você entrou aqui hoje angustiado, triste, situações que se repetiam na tua vida, comece a buscar o Espírito Santo de uma forma diferente, da qual você nunca buscou, e você vai receber coisas diferentes que você nunca recebeu. Aleluia! Mas busque, deseje. Nós vamos sair aqui da igreja hoje, essas portas vão se fechar, você vai entrar na tua casa. Busque o Espírito Santo todos os dias da tua vida. Diga: Espírito Santo, eu quero o teu poder sobre mim, me encha. Talvez a primeira, a segunda oração que você faça, talvez ainda você não vá conseguir sentir. Talvez tenha algumas pessoas, existe um tempo, por isso que Jesus falou: fiquem em Jerusalém, fiquem buscando, fiquem aguardando, porque vocês vão ser revestidos de poder. Eu estou falando algo para você, daqui a pouco nós vamos orar. O Espírito Santo pode te envolver com uma força tão grande aqui. Aquele mesmo poder que eu senti, eu sei que você pode sentir também, porque o mesmo Espírito Santo que está em mim também está sobre a tua vida. E quando nós saímos por essa porta, que seja a tua oração todos os dias: Espírito Santo, me encha de poder. Espírito Santo, me encha de graça.
Porque você vai conseguir carregar muitas coisas que você precisa carregar. Você vai conseguir passar por muitas situações que você precisa passar. Mas você estará com o poder do Espírito Santo. Você já não terá mais medo. Você já não ficará mais assustado. Você já não ficará mais inseguro. E o Espírito Santo fala comigo, irmãos, com coisas assim. Olha, se eu falar para você, você vai até rir. Até contei uma situação na célula, terça, né? Foi terça, né, Lê? Que o Espírito Santo me impactou. Eu já contei aqui do desenho para vocês ou não? Que o Espírito Santo falou comigo? Contei? O desenho? Quem já escutou a história do desenho, levanta a mão para eu não repetir. Ninguém? Então eu vou contar. Deus, já vou terminar, amém? Aleluia! E quando você tem esses encontros com o Espírito Santo, quando você começa a buscar o Espírito Santo todo dia na tua vida, às vezes você olha assim, ó, para aquela caneta antes que eu olhava e que me deixava triste e que podia gerar uma situação triste, hoje eu olho para uma caneta e o Espírito Santo fala comigo com aquela caneta. Você consegue entender? É assim que o Espírito Santo faz. Um dia eu estava angustiada em casa. Ainda nós não tínhamos o Davi. Eu estava assistindo um desenho com o Júnior. E Deus quer que estejamos perto dele. Deus não quer que você fique longe dele. Amém? Deus está sempre no mesmo lugar. Sempre ali pronto, de braços abertos. Nós precisamos buscá-lo. Amém? O Senhor não vai arrombar a tua vida, teu coração, jogar um tijolo do céu na tua cabeça. Olha, me veja aqui. Não. Você precisa desejar. Ele não vai invadir a tua vida, o teu coração, o Espírito Santo, mas você precisa pedir, você precisa buscar. E eu estava assistindo um desenho com o Júnior. E quando eu digo que o Espírito Santo fala com qualquer coisa com você, ele pode começar a falar com você com qualquer coisa, presta atenção. Coisas que antes para você não era nada. Poxa, Deus falou comigo com aquilo ali. Eu estava assistindo um desenho, era o Ratatouille. Nada a ver. Alguém já conhece o Ratatouille? Meu Deus, deixa eu contar. O Júnior deu risada, ele dá risada. Mas Deus faz assim porque Deus nos ama, irmãos. Às vezes você não está perto de um pastor abençoado, de uma pastora abençoada para orar por você, para dizer algo de Deus para você, para te dizer um versículo, para te aliviar a alma. E às vezes a gente nem precisa de alguma palavra, não. Está ali o Espírito Santo do teu lado, sempre presente, todos os dias, dentro de você. A palavra do Senhor diz, eu disse que estava do lado, mas não. Diz que nós somos templo do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo está dentro de você. E ele fala com você. E eu estava assistindo, e tinha um rapazinho naquele filme, naquele desenho. Eu e o Júnior assistindo o desenho, a gente não tinha o Davi ainda, né? Ai, Jesus. E de repente está aquele homenzinho ali, e deram uma missão para ele, e ele precisava cozinhar. Só que ele não sabia cozinhar. Ele tinha medo, ele se achava incapaz, ele disse, não vou conseguir. E aqueles ratinhos que estão ali, olham um para o outro e falam, vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. Então, os ratinhos amarram fios nele como se fosse marionete, assim, né? Ele amarra fio na cabeça, e daí o rapaz está ali parado, não sabe o que fazer, e o ratinho sobe no braço e faz ele pegar a colher, o outro faz ele pegar a panela, e quando vê ele está fazendo aquela comida ali, mas não é ele que está fazendo, é que está fazendo os ratinhos, entendeu? O ratinho que está governando a vida dele e tal, né? E de repente tem um ratinho que sobe dentro do chapéu de cozinheiro dele. E de repente ele fecha os olhos porque ele está muito cansado. E aquele ratinho amarra um fio aqui, ele abre de volta o olho daquele rapaz. E os ratinhos ali manipulando ele, fazendo a comida para ele. E ele só está ali deixando os ratinhos levarem ele para qualquer direção, porque ele não tem condição de seguir sozinho. E todas as vezes que ele fechava o olho, o ratinho que estava aqui em cima abria o olho. E ele fechava o olho cansado, ele abria o olho. Irmãos, o Espírito Santo falou comigo nisso. Quando o Espírito Santo fala com a gente, irmãos, eu comecei a chorar. O Júnior olhou assim para mim. O que aconteceu? E eu não conseguia dizer para ele o que tinha acontecido comigo, porque o Espírito Santo tinha falado comigo. E ele ficou assustado. O que aconteceu? Eu falei, depois eu te falo. Ele disse, mas diga o que aconteceu. Eu falei, depois eu te falo, eu não consigo dizer agora. O Espírito Santo estava me tocando e falando comigo. Sabe o que ele falou? Eu estava aflita com uma situação, um problema que havia me acontecido. E o Espírito Santo falou para mim, Luciana, você está vendo aquele menino? Você está vendo aquele rapaz? Você está assim. Você não está conseguindo se mover. Você está cansado, os teus olhos querem fechar. Mas eu sou aquele que abre os teus olhos. E eu quero que você dependa de mim
Eu quero que você dependa de mim no abrir e no fechar dos teus olhos. Porque eu vou cuidar da tua vida até o abrir e o fechar dos teus olhos. Eu cuido para você. Eu cuido para você. Irmãos, quando aquilo veio sobre mim, veio um vento de poder, o Espírito Santo falou comigo naquela palavra. E era exatamente essas palavras que eu precisava ouvir. E eu fui impactada. E eu não conseguia parar de chorar porque o Senhor havia falado comigo. E todo aquele sentimento, aquela carga que estava em cima de mim, caiu por terra. Porque o Espírito Santo entrou na minha vida. Amém? Aleluia! Até eu me recuperar do que me havia acontecido. E eu olhei para o Júnior, falei assim, pode ficar de pé, já quero encerrar. E eu olhei para o Júnior e falei, Júnior, você não viu nada de Deus nesse desenho? Deus não falou com você através desse desenho? Ele olhou bem sério para mim e falou, não, nada. Eu falei, mas nada, Júnior? Ele, não, e eu chorava. E depois eu contei para ele, sabe por quê que Deus não falou com ele naquele momento? Porque era o que eu precisava escutar. Então, Deus vai falar com você nos momentos que você precisa escutar, sim. Eu quero contar um último acontecimento, que foi uma permissão do Espírito Santo, que o Senhor falou muito comigo antes de nós orarmos. Estávamos comendo, eu e o Júnior e o Davi estávamos sentados. E sempre, quando o Davi precisa de algo importante de mim ou do Júnior, ele não fala alto. Ele diz, mamãe, papai, vem aqui, eu quero falar no teu rosto. Aí a gente se abaixa, diga, Davi. Ele fala, pega aquele brinquedo pra mim lá em cima. Ou ele fala assim, me ajuda aí no banheiro. Sempre quando é algo importante, que é dele, é algo pessoal, ele fala, mamãe, eu quero comer aquele negócio, pega pra mim. Eu quero falar no teu rosto, mamãe. Eu quero falar no teu rosto. E teve um dia, estávamos nós três sentados comendo. E o Júnior fez isso com o Davi. Ao invés de o Davi chamar, ele falou, Davi, vem aqui. O Davi, o que foi, pai? Eu quero falar no teu rosto. Né, Davi? Ele disse, Davi, vem aqui que eu quero falar no teu rosto. E o Júnior falou algo no rosto do Davi que eu não ouvi. E o Davi abriu um sorriso muito lindo, muito lindo. Ele ficou assim, brilhou o olho dele. Eu falei, nossa, eu fiquei curiosa. Falei, Davi, o que o papai falou para você? Ele disse, eu gostei. Ele só dizia isso e sorria, sorria. E ficou até meio desenchavido quando o Júnior falou para ele isso. Então eu falei, Júnior, o que você disse? Porque eu fiquei curiosa. Eu disse que eu amo ele. Foi isso que o Júnior disse. Eu disse para ele que eu amo ele. E naquilo o Espírito Santo falou comigo. O nível de relacionamento, de intimidade com Deus que Ele quer ter com você é assim. Deus chama você para perto do rosto dele e diz, olha, eu te amo. E o que você precisa, você também pode me chamar e falar perto do meu rosto. Porque eu sou o teu pai. Porque eu sou o teu pai. Eu te encho do meu Espírito Santo. Eu te encho de poder para que você possa dominar sobre aquilo que você nunca conseguiu ainda. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos agora.